Saudações rubro-negras geniais. 2 pênaltis para um lado, 4 erros para o outro. E um Flamengo que saiu de cabeça erguida. A atuação é histórica, o goleiro rival fez a lição de casa. E é isso aí. Bora falar disso agora? Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado. Mais idolatrado Flamengo, torcedor do Flamengo, dói. Dói porque foi no detalhe. Dói porque esteve perto demais. Mas também é impossível sair dessa final sem reconhecer. O Flamengo foi gigante contra o PSG. Felipe Luiz chegou abatido na coletiva, né? É compreensível. Com aquela cara de quem perdeu mais de quem sabe também exatamente o que conquistou, né? O que construiu. E a palavra que ele mais repetiu foi uma só: orgulho. Orgulho. Orgulho, sim. Todo flamenguista tinha que ter orgulho. Todos. Orgulho de um time que encarou de frente o campeão da Champions League, que esses comentaristas, que esses narradores ficou o jogo todinho babando o ovo desses caras. Todinho. Babando do primeiro segundo até o último segundo, babando o ovo desses caras o tempo inteiro. O Flamengo foi lá e encarou com personalidade. Orgulho de um Flamengo que não se escondeu, não se encolheu, que não respeitou demais, que competiu do primeiro ao último minuto. E isso é importante frisar. Não foi um Flamengo acuado, não foi um Flamengo esperando pênalti desde o início da partida. Foi um Flamengo que tentou jogar. Sim, tentou jogar, meu irmão. Mesmo sabendo das dificuldades. O próprio Felipe foi muito claro. Chegamos, aspas para ele aqui, chegamos mais perto do que nunca contra uma equipe desse nível. E chegou mesmo. Empate em 1-1 no tempo normal, prorrogação disputadas, pênalti, e aí entra o fator que decidiu o título, os detalhes, né? Felipe fez questão de tirar o peso dos jogadores e colocar mérito no outro lado. Falou abertamente do goleiro do PSG, o Sofanov, né? Parece que ele viu o nosso treino ontem. Essa é a aspas que ele falou, né? Será que não teve ninguém lá olhando? Brincadeira. Essa frase resume tudo. Não foi só erro, né, pessoal? Foi estudo, foi análise, foi preparação. E isso também é futebol de elite. Agora, vamos falar do jogo. Felipe comparou com o Bayern, com o Chelsea, com o PSG e foi honesto. PSG é melhor, Bayern é melhor e Chelsea também é melhor. Mas isso não impede, pessoal, de competir. E o Flamengo competiu. O sistema defensivo foi elogiado, principalmente Alexandro e Varela. Os volantes correram até não aguentar mais. Isso é um fato. Plata, que muitas vezes é criticado, e com razão, eu sou um dos que critica muito ele, recebeu elogios públicos do treinador. O Felipe acaba nessa parte do Plata, gente. Eu já falei até aqui, ó. Se vocês quiserem, vocês vão lá e ver depois que assistir esse vídeo, tá? Que o Plata, pessoal, é o Felipe, na realidade, né? E a gente tem que criticar, como todo treinador, ele tem seus preferidos. Mas se for para escolher atacantes que cumprem apenas a parte tática e não fazem gols, eu prefiro aqueles que decidem. Esse é exatamente o problema do Plata. Taticamente é excelente, ajuda na recomposição, gera jogo, mas é muito fraco em finalização. E isso é matemático. Matemática, na realidade, pura. Quem não chuta gol
não faz gol. Simples assim. O time foi empurrado para trás, né? Em vários momentos, sim, mas não se entregou. E isso numa final de Mundial tem valor enorme, né? Sobre os pênaltis, Felipe foi firme. Os jogadores que bateram são os que treinam, os que pediram a bola. E tem que ter coragem para bater pênaltis com 50 milhões de torcedores assistindo. Aqui vai a minha opinião clara, tá, pessoal? A minha opinião claríssima, vamos dizer assim, tá? Não se perde Mundial nos pênaltis por covardia. Se perde porque alguém errou e o outro lado acertou. Simples assim, tá? Pessoal, não dá para resumir toda essa temporada e aí a Flamimimi fica brava, né? Há 4 cobranças de pênalti. Não dá para resumir a temporada em 4 cobranças de pênalti. Na minha opinião, elas foram mal batidas, sim, mas existe uma explicação clara. E o próprio Felipe deixou isso escapar na coletiva. Eles se prepararam melhor do que nós para os pênaltis. O goleiro deles sabia exatamente como cada um dos nossos jogadores costuma bater. Isso mostra estudo, leitura e trabalho específico. Pênalti não é sorte, não é loteria. Pênalti é competência, preparação e informação. Mas aí vem o título, né, do vídeo. Vamos trocar um pouquinho aqui agora. 7 vezes Flamengo em 2025. Tá? Essa parte dos pênaltis, essa parte que aconteceu, cara, gente, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Lógico, o primeiro tempo não foi bom, mas no segundo tempo competiu. Na prorrogação competiu e nos pênaltis foi mal e perdeu, cara. E se dane o Mundial. Nós somos campeões brasileiros da Libertadores, certo? Então, aí eu vou falar né? Agora, o que eu coloquei, tá? Na chamada do vídeo, né? 7 vezes Flamengo em 2025, porque a temporada foi histórica. Independente da importância, o Flamengo levantou 7 troféus em 2025. São eles: Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Carioca, Libertadores, Brasileiro, Derby das Américas, Copa Challenger e a final do Mundial decidida no detalhe. 76 jogos nas costas, uma verdadeira maratona. Esse calendário maluco que a gente cansa de criticar aqui no Brasil. E os caras, na meio da temporada, voando fisicamente. E a gente conseguiu levar o jogo para os pênaltis. Jogando. Não só se defendendo. Teve horas que a gente teve que se defender porque, porra, os caras jogavam a gente para trás. Mas foi um excelente jogo do Flamengo. Não melhor do que o Chelsea, porque contra o Chelsea a gente fez a melhor partida do ano. Eu acredito nisso. Gente, o time foi valente. Não cedeu 1 centímetro de campo de graça para o PSG. Competiu do início ao fim, mesmo carregando nas costas uma temporada extremamente pesada, em um calendário que exigiu demais fisicamente e mentalmente dos jogadores. E isso pesa, principalmente em momentos decisivos como os pênaltis, por exemplo. Os jogadores que normalmente batem também, tá? Com mais qualidade, não estavam em campo no momento das cobranças, justamente por necessidade física. O Felipe teve que fazer a substituição porque o time já estava muito cansado. E o Arrascaeta e o Jorginho, né? E o próprio Jorginho, que é o batedor oficial, entendeu? Desse time, também já não estava mais em campo. Por quê? Porque fisicamente eles não aguentariam até o final. Já estavam abrindo o bico, como diria o outro. Ou seja, não foi falta de coragem, não foi falta de entrega, foi desgaste, foi contexto. Foi uma temporada que cobrou o preço no limite máximo de cada atleta. E ainda teve algo muito simbólico, né? O Luiz Henrique, técnico campeão do PSG, elogiou o Flamengo, cara, publicamente. Falou em mentalidade parecida, falou que Felipe Luiz pode treinar qualquer clube do mundo.
Isso não é discurso vazio, isso é respeito. Flamengo perdeu, mas ele foi respeitado. Os caras teve que jogar tudo lá dentro, meu irmão. Senão, não levava, não. Isso é respeito de quem está no topo da Europa, meu irmão. É assim que funciona. No fim das contas, o Flamengo não voltou com a taça, mas voltou maior. Maior como projeto, maior como equipe, maior como ideia de jogo. O torcedor precisa se sentir representado em campo. E foi o que aconteceu. O resto, que os antes se danem. Que os antes se danem e correm atrás. Porque 2026 o Flamengo vai vir mais forte. Enfrentamos 3 europeus nesta temporada e os resultados falam por si. Vencemos o Chelsea na melhor partida que o Flamengo fez no ano, com imposição, coragem e futebol de alto nível. Perdemos para o Bayern de Munique, é verdade, mas mesmo assim tivemos ótimos momentos durante aquela partida. Competimos, criamos, não fomos figurantes. Empatamos com o PSG, mostrando para o mundo inteiro, pessoal, que se alguém quiser vencer o clube de regatas do Flamengo, vai ter que jogar sério, jogar de verdade, no limite. Não existe jogo fácil contra o Flamengo, não. Porque hoje o Flamengo não é só um clube sul-americano competitivo. Somos um time com padrão europeu jogando nas Américas, meu irmão. E isso no futebol vale muito. Dói hoje? Dói. Dói hoje, doeu ontem. Mas o que esse Flamengo construiu em 2025 não some por causa de uma decisão para os pênaltis. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, o Globo, tá? E não se esqueça, né, pessoal? Ajuda o canal, deixa o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e... até mais!